Olá, quinto ano! Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Vamos lá, acompanhe a Pro. Hoje, meus amores, nós estamos aqui com a revisão de ciências. Revisão já do conteúdo dado, né? Que será cobrada aí no teste de vocês. Começando com a cadeia alimentar, que é formada por 3 elementos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, vamos lá para nossas aulas? Acompanhe! Então, a cadeia alimentar é formada pelo conjunto de seres vivos, em que um serve de alimento para o outro. Lembrando, meus amores, que o primeiro elemento que forma a cadeia alimentar é o produtor. E quem é o produtor? A planta. A planta é o primeiro elemento, aquele que produz o seu próprio alimento. Do que é que as plantas se alimentam? Elas se alimentam de energia, não é isso? Ela usa a energia solar e elementos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água, tá bom? Então, vamos aqui estar descrevendo os elementos que formam a cadeia alimentar. A Pro já falou para vocês que a cadeia alimentar é formada pelos produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Que, na verdade, são as plantas, ok? Os consumidores são elementos vivos que não produzem o seu próprio alimento. Então, são organismos que se alimentam de outros seres vivos, né? São animais que se alimentam de produtores. Ou os consumidores, que podem ser os herbívoros, os onívoros e os carnívoros. Então, os consumidores também eles podem ser classificados, né, de acordo com seus níveis tróficos. Nós aprendemos que o nível trófico é a posição em que cada animal ocupa na cadeia alimentar, né? Isso cada elemento. Então, os consumidores eles podem ser, né, no nível consumidor primário, que são os animais que se alimentam dos produtores, né? O consumidor secundário, que são os animais que se alimentam dos consumidores primários, né? Que vão ser os herbívoros. E os consumidores terciários, que são aqueles que se alimentam do consumidor secundário. Esses exemplos aí são o leão, como o consumidor terciário, tá? E temos também os decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias. Ocorrem em todos os níveis e decompõem a matéria orgânica, devolvendo o essencial para a natureza. Então, são seres que se alimentam de organismos mortos, trazendo a reciclagem dos nutrientes, ou seja, devolvendo-os à natureza. Como exemplo, a Pro já falou para vocês, não se esqueça, os fungos e as bactérias são quem compõem, né, aí o grupo dos decompositores. Então, vamos relembrar a classificação dos consumidores. Quem são os consumidores primários? São os seres herbívoros, que consomem de ervas, né, de plantas, ou os onívoros, que consomem aqueles que produzem o próprio alimento, que é as plantas. A vaca é um animal classificado como consumidor primário. Por quê? Porque a vaca vai comer a plantinha, o capim, que produz seu próprio alimento, que é o produtor. O produtor secundário, os consumidores secundários, são seres carnívoros ou onívoros, que se alimentam dos primários. Por exemplo, o gato, o homem, é o consumidor secundário. Por quê? A vaca, que é o consumidor primário, né, que vai comer o capim. E quem é que vai comer a vaca? O homem, tá?
E os consumidores terciários são seres vivos que tiram energia e nutrientes necessários dos consumidores secundários. Podemos citar aí o leão, tá bom, pessoal? Veja a cadeia alimentar que tem no livro de vocês, para você estar olhando a imagem, né? E visualizando melhor e compreendendo melhor também a posição aí, o nível trófico de cada um. Como a Pro já falou para vocês, os níveis tróficos são a posição ocupada por cada elemento na cadeia alimentar. Veja aí, o produtor, que é a cenoura, a planta que produz seu próprio alimento, o consumidor primário, o coelho, que vai comer a planta, e o consumidor secundário, o animal que vai comer o coelho. Então, logo, a planta é o primeiro nível trófico ocupado, o coelho, o segundo nível trófico, e o terceiro animal que vai comer o coelho é o terceiro nível trófico, ok? Planta primeiro, coelho segundo e o animal terceiro. Aqui temos uma cadeia ainda maior. Observe que começando da planta, que é o produtor, o primeiro, né? Temos aí a planta, quem vai comer a planta, o herbívoro, quem vai comer o herbívoro é o carnívoro, aí tem outra sequência de carnívoros. Veja que aí tem até o quinto nível trófico. O primeiro nível trófico é a planta, o segundo é o herbívoro, o terceiro é o carnívoro, o quarto também é o carnívoro, que é o segundo animal, o quinto, então veja que aí tem vários níveis, tá? E a classificação. O produtor primário, a planta, o consumidor primário, quem vai comer a plantinha, que é o gafanhoto, o consumidor secundário, quem vai comer o gafanhoto, que é o rato, o consumidor terciário, quem vai comer o rato, é a cobra, e o consumidor quaternário, quem vai comer a cobra, que é o gavião, ok? Aqui tem outra cadeia onde vocês podem estar também analisando, ó. O produtor, que é a planta, produz seu próprio alimento. O consumidor de primeira ordem, que é o consumidor primário, é quem vai comer a plantinha, o herbívoro, que é um animal parecendo um coelho, alguma coisa do tipo. Aí tem o consumidor de segunda ordem, que é a coruja, o gavião, que vai comer esse animal. E por último, os fungos, né, que são os decompositores. Mas, meus amores, quando a cadeia alimentar, na cadeia alimentar, cada animal só ocupa uma posição, um nível trófico. Na cadeia, o animal não pode ocupar duas posições ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu tenho um capim, né, que é o produtor. Esse capim não pode ser consumido por uma vaca e um coelho ao mesmo tempo na cadeia alimentar. Mas na teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, então já acontece o quê? Um único ser ali ser consumido por dois ou três ao mesmo tempo. Isso é uma teia alimentar, ok? Então, a teia é o conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos. Nas teias aparecem os organismos onívoros. Então, meus amores, agora vamos passando para revisar o ecossistema. O que é um ecossistema? Entende-se por ecossistema o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Então, quando nós falamos de elementos vivos e não vivos, são todos os seres que compõem o ecossistema. Os seres que têm vida e os seres que não têm vida. Os que têm vida são seres o quê? Bióticos. E os que não têm vida são os seres abióticos. Então, vamos lá. Ecossistema também está presente aí os habitats. O que é o habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando a característica do lugar. Por exemplo, o ecossistema da Caatinga é igual ao ecossistema da floresta amazônica? Não. As plantas da Caatinga são iguais à da floresta amazônica? Não, porque os habitats são diferentes.
E eles se desenvolvem respeitando a característica que tem cada um local desse. A planta, ela vai se desenvolver de acordo com o solo, de acordo com o clima, de acordo com tudo daquele local, tá? Também temos aí a ecologia. O que é ecologia? Quando fala de logia, estamos falando de estudo. Quando fala eco, estamos falando dos sistemas. Então, logo, é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos e abióticos. É a ecologia que vai estudar e dizer como estão os ecossistemas, ok? Quando falamos de um ecossistema, nós sabemos que os elementos físicos presentes neles são fundamentais para manter o equilíbrio e a vida desses ecossistemas saudavelmente. E quais são esses elementos físicos? O calor, a umidade, a luminosidade e os elementos que se relacionam, né? Que são todos os seres vivos, tá bom? Então, cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat, que vocês sabem onde ele se desenvolve. Então, essas plantas, tipo da caatinga, ela vai o quê? Ficar adaptada ao seu ambiente, ok? Quando falamos de ecossistemas, nós temos aí vários tipos de ecossistemas, né? Então, podemos estar destacando aí o oceano, que é um ecossistema, um aquário também é um ecossistema, uma floresta é um ecossistema e um reservatório hídrico, um reservatório de água também é ecossistema. Também nós temos aí os manguezais, que são ecossistemas, né? O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, você sabia? Pois é tido como um berçário natural, tanto para as espécies de características, né, desse ambiente, quanto para os animais que migram para os mangues, ok? Também nos ecossistemas aquáticos, como os recifes do coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e temperatura, que são os fatores físicos que nós vimos aí anteriormente. Também temos os ecossistemas do deserto, tá? Que lá a característica desse ecossistema é a seca. E com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat do deserto são adaptados à escassez de chuva, já que não tem essa chuva toda, né? Então, nós sabemos que cada ecossistema, eles são importantes, né? Por mais diferente que seja, para garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, tanto das pessoas quanto dos animais, das plantas, já que é um conjunto onde um depende do outro. Ok, meus amores? Então, aqui ficamos a nossa revisão sobre os ecossistemas. Vamos passando agora para a biodiversidade. A prof falou para vocês que bio quer dizer vida, diversidade, diversas variedades, não é isso? Quando fala biodiversidade, nós estamos falando aí a variedade de vidas que existe, né? De plantas, de animais, de fungos, ok? Então, compreende por biodiversidade a diversidade de espécies num determinado ambiente, tá? Temos também a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Mas falando da biodiversidade, por exemplo, eu quero saber a biodiversidade presente na floresta amazônica. Aí eu vou analisar os fungos, as bactérias, né? As plantas e os animais. Eu sei que a floresta amazônica é uma das florestas maior do mundo. E logo, ela vai ter várias plantas e vários tipos de animais. Então, eu sei que a biodiversidade desse local é muito grande. Vamos ver aqui um ecossistema, né, que é chamado a caatinga. Vamos ver as características deste ecossistema.
A caatinga, a Pro já falou para vocês que ela é conhecida como mata branca. Por que será que a caatinga é conhecida como mata branca? Mata branca é o nome originado, né, de origem tupi, que veio aí dos índios, tá, gente? Por isso esse nome mata branca. A caatinga, ele é um ecossistema mais ameaçado do mundo. Ela se localiza em parte dos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e da Bahia. E faz parte também do norte de Minas Gerais, tá? O aspecto dela é árido e desbotado, né, que deu nome a esse bioma. A caatinga, ela tem uma fisionomia de deserto, uma fisionomia de seca, ok? Índice pluviométrico muito baixo, índice de chuva, quase que não chove. A temperatura varia entre 24 e 26 graus, é alta temperatura. E as condições climáticas são rigorosas, tá? Ela tem um clima semiárido, apresenta uma vegetação adaptada a uma condição de aridez, ok? A sua fauna figura os felinos, que são as onças e os gatos selvagens, os herbívoros, né, que são aqueles que comem as plantas, como o veado, o catingueiro, a capivara. Temos também as aves, como a ararinha azul e as pombas de arribação, tá? Outras características da caatinga é a temperatura do solo, que chega a 60 graus Celsius, tá? O solo raso e pedregoso não armazena água, é seco. Áreas próximas às serras possibilitam a agricultura. Medidas mensais de temperatura variam pouco. Variações diárias de temperatura e umidade são bastante pronunciadas. Vamos falar um pouco, meus amores, também do Pantanal, já que é um ecossistema que tem aí uma grande biodiversidade, tá? Tanto de plantas quanto de animais e de fungos também. O Pantanal possui uma extensa variedade de árvores, plantas, ervas e outros tipos de vegetação. Nesta região, podemos encontrar espécies da Amazônia, do Cerrado e do Chaco Boliviano. Então, veja que as plantas lá não é só do Pantanal, ele se encontra de outros lugares também. Nas planícies, que é a região que alaga na época das cheias, encontramos uma vegetação de gramíneas, que são plantas baixinhas, né? Formado quase de gramas. Nas regiões intermediárias, desenvolvem-se pequenos arbustos e vegetação rasteiras. Já na região mais alta, podemos encontrar árvores de grande porte. As principais árvores do Pantanal são a aroeira, o ipê, a figueira, e a palmeira e o angico. Tá? O Pantanal, ele se localiza em 3 países da América do Sul. Tá? Sua extensão é de 250 mil quilômetros, localizado ao sul do Mato Grosso e ao nordeste do Mato Grosso do Sul. E também no Brasil, né? No Paraguai e na Bolívia. O Pantanal, como a Pro já falou para vocês, em novembro de 2000, ele foi considerado pela Organização das Nações Unidas, né, das Nações pela Ciência, uma educação e cultura da Unesco como patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera, ok? Então, ele é um patrimônio, né? Quando se fala do Pantanal, também tem os seus rios. O Rio Paraguai e seus afluentes percorrem toda a extensão do Pantanal, onde pode ser encontrados os peixes como pintado, dourado, pacu e também outros animais como jacaré, capivara e as ariranhas, ok? Então aqui falamos também um pouco sobre a biodiversidade e também sobre os ecossistemas com suas plantas, seus animais que são encontrados neles. Tá, pessoal? Vamos agora passando
para um pequeno intervalo, ok? Bebam água, descansem um pouquinho, porque já já teremos aula de geografia. Então, meus amores, vamos lá? A nossa aula de geografia hoje fala sobre o ser humano e a água, tá? Sempre o homem, já que ele é que causa tudo, né? Não são os animais. O ser humano e a água. Observe bastante essa imagem. O que é que você reflete, você pensa sobre ela? Isso aí poderia ser uma praia linda, com muitos coqueiros, com uma preservação natural. Vamos lá. O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa da ocupação humana entre os mais diversos ecossistemas, tá? Em todos os locais, pode ser de praia, de mangue, de ilhas, de cachoeiras, desertos, né, caatinga, sempre há a necessidade, né, da ocupação humana estar presente, né, para aí estar fazendo as suas adaptações. Mas nós sabemos que o homem ele precisa construir, mas também ele precisa ter maneiras, inventar, né, isso, meios para estar fazendo aí a preservação da natureza, que é uma coisa que é um desafio para o homem. Porque temos tantos meios tecnológicos onde poderia estar ajudando ainda mais o homem a pensar, a desenvolver formas, medidas para estar aí contribuindo com a preservação do meio ambiente. Mas o grande desafio da sociedade é desenvolver tecnologias capazes, né, e manter o equilíbrio na natureza, já que é cada vez mais a falta de recursos naturais. Quando nós falamos recursos naturais, está incluindo aí a água, né, a vegetação, tá? Todos esses recursos que foram deixados na natureza, que a gente sabe que se renova, né, a pouco tempo, a curto prazo, mas tudo que se tira sem devolver, um dia vai fazer falta, ou então se tira de forma desenfreada, né? Então, desde a década de 1980, já vem aí causando, né? Temos aí várias consequências da interferência do homem, dos seres humanos na paisagem, que se torna cada dia mais profundas. Como consequência disso, temos aí o aquecimento global, que vocês conhecem o que é o aquecimento global. Temos o efeito estufa, que vocês também conhecem o que é o efeito estufa. Temos aí as chuvas ácidas, as ilhas de calor nas cidades, o buraco na camada de ozônio, a poluição das águas, o desmatamento e a extinção de espécies de animais e vegetais que nunca mais foram vistas, tá? E o esgotamento de recursos naturais não renováveis. Então, todos esses acontecimentos fazem com que a gente pare e pense em que mundo que a gente quer viver no futuro ou para nossos futuros filhos, né? Então, essas são algumas das consequências da interação humana, né, da presença humana na natureza. Quando nós passamos por locais que tem essas lixeiras azuis, verdes, amarelas, né, onde diz o seguinte, que o amarelo você deve jogar metal, o azul você deve jogar o papel, o verde você deve jogar o vidro, o vermelho você deve jogar o plástico, não é? Isso são formas de você estar fazendo a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Que você não deve estar misturando os lixos. Existe lixeira para cada um, até para as pessoas que for fazer a separação do lixo, né? Saber o local determinado para jogar cada um, para levar, para fazer aí a reciclagem.
Então, o desenvolvimento sustentável, ele exige, né, que são formas de viver bem sem agredir a natureza. Então, ainda existem pessoas que estão tentando propor forma de viver sem prejudicar a natureza, né, que é uma das atitudes, é um dos princípios, uma das medidas do desenvolvimento sustentável. Muitas nações estão procurando meio de explorar sem destruir o meio ambiente, ou seja, forma de diminuir os impactos ambientais. Então, com o desenvolvimento sustentável, os seres humanos convivem em harmonia com a natureza, tá? As plantas vivem tranquilas, se balançando com o vento. Os animais vivem tranquilos na floresta, sem medo de desmatamento, sem medo de fogo, de queimadas, né? Que são fatores que vão contribuir para a vida da gente também, seres humanos, das pessoas. Então, para isso, é necessário o quê? Investir em pesquisa tecnológica para a exploração de matéria-prima, de tal forma que se leve em consideração não só a atual, né, matéria-prima que temos hoje, mas também para as futuras gerações que estão por vir. Nós sabemos que não é de hoje nem de ontem que as pessoas exploram a natureza. Quando no Brasil, há muito tempo, os portugueses chegaram aqui, né? Grande parte das terras do nosso país eram descobertas, né? Foram descobertas por eles. Então, muitas dessas matas que foram derrubadas e destruídas, até hoje, né? Elas ainda sofrem, porque a gente sabe que elas se renovam. Mas será que elas se renovaram da mesma força e da mesma forma que antes? Então, vamos ver aqui uma imagem que ainda é mais chocante do que a gente já falou anteriormente. A degradação dos ecossistemas. Quando a gente fala, meus amores, de degradação, está falando de forma de poluição. Você tem uma plantinha bonita em casa, você quer degredir, né, a imagem dela, você vai fazer o quê? Primeiramente, ela fica amarelinha, depois as folhas caem, depois a planta fica triste, depois acaba morrendo, né? Então, quando se fala de degradação dos ecossistemas, estamos falando que quando há um rompimento do equilíbrio natural, né, da fonte ali natural, de uma reserva natural, de uma enchente natural que de repente é desmatada, que é queimada, que é poluída, isso é desequilíbrio, tá? Então, o desmatamento das florestas, por exemplo, rompe a relação de vegetação e solo, que possibilita o desenvolvimento das vidas vegetal e animal, tá? Então, vamos entender que degradação ambiental é a deterioração do meio ambiente, né? Através do esgotamento de recursos como o ar, a água e o solo. É a destruição de ecossistemas, é a destruição de habitats, é a extinção da vida selvagem. Enfim, é a poluição por todos os arredores, tá? Aqui nós temos uma praia em que está aí poluidíssima, cheio de lixo. A água já está tão preta, tão escura, que ninguém vê mais nem areia direito. Então, isso é você degradar um ecossistema, é você poluir, tá? É você destruir, tá bom? Vamos estar falando também a poluição dos cursos de água e oceano. Observe bem essa imagem, você já deve ter visto essa imagem pela cidade de vocês. Nós temos um rio, né, que fica no meio de nossa cidade e tem uma imagem parecida com essa, onde esgotos são lançados nos rios. E estes esgotos
de pouco em pouco eles vão poluindo, tornando a água poluída. A água é o líquido mais importante que temos no nosso planeta. Ele é essencial para manter a vida na Terra. Sem água é impossível você viver bem, tá? A maior parte dela se encontra nos mares e oceanos, que são as águas salgadas, com 96,5%. A água doce se encontra nos rios, nas nascentes e nas geleiras, que são 3,5%, muito pouca. A água poluída é imprópria para o consumo e pode causar doenças como diarreia, hepatite, a cólera e a amebíase. Então, temos que preservar nossos cursos de água, né? Seja do oceano, seja de água doce, porque a nossa geração, a nossa sociedade, a nossa vida depende desse líquido que é tão precioso para a nossa vida. Tem várias maneiras de estar poluindo a água. Uma delas é através de acúmulo de lixo e detritos, né, que são jogados junto de fontes e cursos de água, que acaba poluindo. Também pelos esgotos domésticos, que muitas das vezes são lançados nos rios e nos mares. Também pelos resíduos tóxicos jogados pelas fábricas e pelos produtos tóxicos também, né, que são utilizados pelos agricultores, que acabam também poluindo. A água poluída, nós já sabemos que ela tem um cheiro desagradável e não deve ser nem bebida e nem consumida, porque ela pode contrair aí várias doenças, né? E será muito prejudicial para a vida, tá? Mas, pessoal, agora nós vamos falar, né, das manchas negras ou marés negras. Vocês ainda devem estar lembrando daquelas manchas de óleo que apareceram, né, nas praias do litoral. Inclusive, nas nossas praias aqui vizinhas e até da nossa cidade, apareceram dessas manchas de óleo também. Essas manchas de óleo ela acontecem geralmente por acidentes, né, com petróleo. Então, ela é outro tipo de poluição que vem prejudicando o meio ambiente, né? Que são as marés negras e as manchas negras. Elas são causadas pelo derramamento de petróleo por um petroleiro, né? Que são aqueles navios, geralmente em consequência de algum acidente. Então, o óleo, né? O petróleo derramado se alastra flutuando sobre as águas, formando extensões, e essas extensões chamam aí as marés negras ou as manchas negras. E com isso, causam severos danos na fauna, que são os animais, e na flora, que são as plantas marinhas, muitas das vezes de forma irreversíveis. Muitos animais morreram, muitas baleias morreram aí cheias de óleo, muitas plantas também morreram porque não conseguiram sobreviver, né, cheio de óleos, tá? Então, essas marés, né, ou manchas negras também como são conhecidas, dificulta a penetração de luz no ambiente aquático, afetando a fotossíntese e aí a planta acaba morrendo. Também a morte do fitoplâncton compromete a base da cadeia alimentar e reduz o nível de O2. Tá? Impregnação das brânquias de peixes e outros animais, dificultando suas trocas gasosas, e com isso também eles morrem. Isso aí são consequências, tá? Impregnação das penas de aves aquáticas, dificultando para a flutuabilidade e regulação térmica, impedindo que elas voem. Então, meus amores, aqui ficamos um pouco, né, falando sobre o ser humano e a água, tá? Estudem bastante, estejam preparados para o nosso teste.
Lembrando que a Pro está aqui para falar com vocês, pedir que vocês estudem ainda mais do que vocês já vêm estudando. Qualquer dúvida, chame no privado da Pro, que a Pro vai te atender. Mas primeiro consulte seu material didático, que são seu livro, seu caderno, suas fichas, suas aulas gravadas. E aí, se a dúvida permanecer, que eu acho difícil permanecer, você procure a Pro, ok? Vamos para o nosso diário. No diário de vocês tem estudar para o teste de ciências, né? Quinto ano, caderno de revisão de ciência, para você dar lá uma manuseada nos seus conteúdos e revisar também. E o livro de geografia, páginas 172 e 173. Beijão, fique com Deus e um cheiro grandão para cada um de vocês.